Então, aqui vou contar um pouquinho para vocês, em primeiro lugar, sobre a minha história, né? Porque eu sou tão apaixonada assim pela psiquiatria, tá? Eu não quero fazer uma apresentação formal, né? A gente vai fazendo o bate-papo, vocês vão perguntando, se quem tiver quiser abrir o áudio, levanta o bracinho, que eu chamo vocês e nós vamos ter esse bate-papo sobre como funciona a pós-graduação da Ibramed, tá? E o que realmente significa a psiquiatria para mim, tá? Eu acho que para vocês também, né? Porque se vocês estão aqui, vocês sentem algum tipo de inquietação. Alguma formiguinha picou vocês, algum mosquitinho, e a gente vai explorar essa jornada juntos, né? Eu vou mostrar para vocês como funciona o curso, por que escolher a Ibramed e não outros cursos, nossos diferenciais, como funcionam os módulos, qual o diferencial, né, do mercado, por que é uma profissão que está tão em alta e, e a gente vai tendo um bate-papo nada formal, tá bom? Então vamos lá. Hum, já deu esse erro a vez passada e agora está dando de novo. Eu não consegui passar a tela. Mas eu vou fazer do jeito que eu fiz a outra vez. Passou, né? O que nós vamos compartilhar hoje, tá? Primeiro, eu quero mostrar para vocês, né? E isso é uma forma não de convencer, mas de mostrar a importância que a psiquiatria teve na minha vida, porque eu escolhi isso, e eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história sobre cada momento que vocês tiveram, porque escolheram medicina, porque estão hoje, né, 8h30, já quase 9 horas aqui, me escutando, enfim, por quê, né? Qual é o que a história, a essência que permeia tudo, tá? Então, eu descobri que eu amava muito psiquiatria quando ainda tinha muito estigma. Tenho mais de 23 anos de formada, e vocês imaginam o estigma, 23, então eu tive a psiquiatria no quarto ano, então já estava em 25 anos que já tenho bodas de prata, que eu sou apaixonada pela psiquiatria. E para mim era algo do além, assim, né? Eu falo com brilho nos olhos, assim, sabe? Mas eu decidi que eu queria psiquiatria no quarto ano de medicina. Quando eu conheci aquilo lá, eu disse, gente, é isso que eu quero fazer. Assim, quando eu conheci a ginecologia, eu falei assim, isso eu não quero fazer de jeito nenhum na minha vida, sabe? Não suportava. Até hoje, eu acho que é uma das especialidades mais. Ai, não gosto, sabe? Então, a gente vai, né, limpando o caminho. Mas eu nunca fui uma pessoa assim
que entra, meu pai é oftalmo, então eu vou ser oftalmo, então as outras matérias eu vou tudo estudar meia boca e só vou estudar legal quando eu tiver oftalmo. Não, eu sempre fui muito mente aberta. Rata, eu era chefe de pronto-socorro no primeiro ano de faculdade, gente. Tá? Era uma época, imagina, há 20 e tantos anos atrás, 20, 26, 20, não, 25, 21, 29 anos atrás, em 1996, quando eu entrei para a faculdade, não tinha essa coisa do preceptor. O preceptor estava no papel. Se você tivesse alguma dúvida, tá, você tinha que ter muito cuidado a, até ligar para ele para não incomodar ele, tá? É a distância. Então, quem ficava ali eram os residentes, né? Então, o R1, burro de carga, né? Comandava o pronto-socorro, e depois o R2, já não tinha R2 em pronto-socorro, já estavam operando, só fazendo ambulatório, um ou outro que gostavam de urgência e emergência continuavam no pronto-socorro, mas e o residente, o R1 ia dormir, dava o carimbo na minha mão, porque eu era chefe do pronto-socorro, resolve, tá? Aí chegava num pronto-socorro de um hospital universitário gigante, que é o Hospital Evangélico aqui de Curitiba, é, simplesmente tinha que tocar, né? Mal sabia o que era metoclopramida, mal sabia efeitos colaterais do diclofenaco, e tinha que tocar. O R1 estava lá dormindo, e se precisasse dele, tinha que chamar, mas também com muito cuidado para não atrapalhar o sono do princeso, né? Lembra uma vez que eu atrapalhei, era um traumatismo craniano, eu chamei a tomo, fiz a tomo, vi que tinha hemorragia, e daí eu fui chamar o neuro, né, o neurocirurgião, porque tinha que tomar, era ele que ia tocar aquilo, né? Nossa, mas deu um BO que vocês não imaginam, porque era um caso muito grave e ele ficou enrolando na cama. E eu chamando, ó, fulano, uma vez, duas vezes, três vezes. Daí, no outro dia, eu peguei e fiz uma denúncia lá na diretoria clínica do hospital e eu fiquei tida como a mais chata de todas. Mas tudo bem, eu fiz o que era certo, né? É, e por isso mesmo, por permear, fiz muitos estágios, fui monitora de muitas matérias, né? Dormia, fazia plantão dia sim, dia não, sabe? Um dia na neurocirurgia, fiz por 2 anos neurocirurgia, fiz acompanhamento de oncocirúrgica, tanto que eu até pensava muito em fazer fiz bastante pediatria, mas daí eu desisti quando eu vi que crianças morrem também, daí eu desisti porque aquilo me chocava muito. Então, fiz vários estágios, né? Então, eu descobri que era muito importante saber psiquiatria, porque a psiquiatria permeava tudo. Desde quem estava, sei lá, quebrou a perna, estava morrendo de dor, entendeu? Isso afeta o psicológico da pessoa. Ai, uma pessoa que está com uma cólica renal, está morrendo de dor lá, sabe? A família pressionando, uma mulher em trabalho de parto, vai vir um neném, já tá avó, já tá tia, já tá pai, permeia o estado mental. Então, eu percebi que a saúde mental, a psiquiatria, estava em todas as áreas da vida das pessoas, seja qual fosse a, a, a opção, o problema que elas estavam
sentindo, né? Desde uma insônia, desde uma tentativa de suicídio, desde um problema clínico, permeava todas as etapas da vida da pessoa, desde a infância até a hora da morte. A saúde mental existe em todas as etapas, tá? E foi ali, né, através desses estágios, desses desafios reais, que eu aprendi a optar realmente pela psiquiatria. Então, tudo começou. Oi, alguém está falando? Então, tudo começou lá no quarto ano, né? Onde eu descobri que aquilo brilhou meus olhos, eu vi que me tocou profundamente, mas eu tinha que ser uma médica por inteiro, sabe? Até porque no quarto ano eu não tinha visto todas as disciplinas ainda, não tinha passado pelo internato. Vai que no internato eu me decepcionasse e decidisse por outra coisa, né? Mas eu vi que era muito necessário o apoio, o apoio pela pessoa, o escutar, o ouvir. Isso já acalmava muitas vezes uma mãe que estava ali na fila de espera, né, achando que a febre do filho ia matar e não, calma, vai baixar a febre, não é nada e tudo mais. Então, a gente sabia que eu tinha que ser uma médica por inteiro, e por isso eu fiz tantos estágios assim. E que, como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu não queria só prescrever remédio. Eu estou vindo do consultório agora, e engraçado que eu atendi 2 pacientes que me falaram a mesma coisa, né? Pacientes que vieram do convênio e que a consulta durou 10 minutos. Eu perguntei, foi de 15 ou de 10? Ela, não sei se foi nem de 10, porque eu só falei que estava ansiosa, me deu uma receita azul, fala, toma esse aqui, daqui um mês você volta. E quando voltava, era outra pessoa, né? Ou seja, não resolvia nada. Então, transformar a vida, criar vínculo, né? Até essa paciente foi indicação de um antigo paciente meu, né? Ele melhorou muito e me indicou. Então, isso é criar vínculo, é ouvir e tudo mais, né? E naquele momento foi, né? Uma magia, né? Mas, como muitos de vocês, eu também tinha medo, né? Por isso, né? Estudei a fundo também as outras matérias, porque eu queria ser uma médica por inteiro. Quando eu percebi que eu não podia mais ignorar, tá? É, chegou uma gestante, né, numa depressão pós-parto, que na verdade era uma ansiedade, tinha idosos com demência, que eram tidos como demência e estava tratando tudo errado, quando na verdade era uma depressão profunda. Ou seja, era necessário realmente uma escuta ativa para que a gente pudesse fazer um correto diagnóstico e, consequentemente, um correto tratamento, né? E o pior eram os casos de suicídio que eram totalmente preveníveis, né? Era muito triste para mim ver aquilo, né? E eu via que as doenças mentais não afetavam só a mente, elas afetavam a família, elas afetavam outros quadros de pessoas, diminuía a imunidade, a pressão de quem é hipertenso, se ele vive ansioso, vai viver alta, né? Então, funcionava como uma engrenagem de um todo, né?
às vezes o paciente reclamava de cansaço e, na verdade, era uma depressão e não falta, então não pode vitamínico que você melhora, né? Não eram receitas de vizinho, né? E hoje, eu posso dizer com a maior clareza do meu coração, o emagrecimento, tá? E isso a tirzepatida veio nos mostrar de uma forma muito clara. Quem trata a obesidade é psiquiatra. Gente, o centro de saciedade, de fome, de compulsão, tá onde? Tá no cérebro, tá no hipocampo, tá no córtex pré-frontal, que faz você decidir se você vai comer mais, menos, menos rápido, o quê? Então, tá no nosso cérebro. Por isso que hoje eu também faço com os meus pacientes tratamento de obesidade, porque é no cérebro o comando, tá? O estômago, né? A fome, a obesidade, né? A gordura libera citocinas inflamatórias que chegam até o cérebro e desregulam todos os nossos sistemas de fome, saciedade, de vontade de comer doce e tudo mais. Então, é por quê? Por conta de uma neuroinflamação. Inclusive, quem provavelmente já está lá na fase 3, a nossa última aula, que foi sobre obesidade e neurotoxicidade. Então, naquele momento, eu decidi, não tem jeito. Eu quero ser psiquiatra, eu vi que permeava tudo, e agora eu vou contar a minha historinha para vocês, e que não tinha jeito, eu ia ser psiquiatra e ponto final. É, e isso aconteceu, deixa eu ver se está no próximo slide, não. Então, quando que eu percebi isso? No meu último ano, no penúltimo ano, lá no final do quarto ano, no começo do internato, meu pai, minha mãe, a gente vem de uma família simples, tá? Eu sou a única médica da família. É, e meu pai teve duas falências seguidas que destruíram, inclusive, a saúde mental dele, tá? A gente tinha que viver, eu numa faculdade particular, minha irmã num colégio particular também, viver à base de negociação, de falta de dinheiro, de atraso de parcela e tudo mais. Mas meu pai não compartilhava isso com a gente, sabe? Ele achava que realmente a obrigação, né, do pai ser o provedor, e até que meu pai teve um piripaque, ele teve uma amnésia dissociativa, ficou 2 dias sem saber quem ele era e desaparecido, né? Naquela época não tinha celular, e eu ia no IML, sabe? 2 vezes por dia para ver se ele estava lá. Eu fazia busca, né, nas cidades próximas para ver quem tinha morrido, quem não tinha, para ver o obituário. Foi uma fase foram dias muito, dois, não, foram 3 dias. Enfim, depois ele, né, uma pessoa encontrou ele, ajudou, pediu o documento dele, procurou lá pelo sobrenome, achou nossa família e ele voltou a estar bem. Mas aí eu vi o quanto a psiquiatria estava no meu dia a dia. E depois dessas falências dele, eu não podia, mesmo tendo a certeza de que eu queria psiquiatria, eu não podia me dar o luxo de ser residente, porque ganhava muito mal. Eles não iam mais conseguir manter, né? Um residente ganha muito pouco, né? Eles não iam conseguir manter
um apartamento em Curitiba, tudo, né? Custo de vida meu, da minha irmã, não poderiam fazer isso. E, ao mesmo tempo, a minha madrinha se tornou secretária de saúde de uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul. E ela falou assim: ah, vem trabalhar aqui, que aqui a gente paga bem. E paga mesmo. Tá? Cidades do interior, que falta médico, e fui como clínica geral, tá? Numa época que o dinheiro valia bem, e assim, eu vou ajudar a minha família, eu não, posso, não tem como eu fazer residência agora, né? Vou trabalhar, fazer um pé de meia, ajudar meus pais, né? Eles voltaram para nossa cidade natal, ficaram morando de favor na casa dos meus avós. Foi uma época muito difícil. E graças a Deus eu fiz um bom dinheiro, fiquei 3 anos atuando assim, se você caísse na ilha de Lost, eu era médica para estar com vocês. Porque eu tratava picada de cobra, eu fazia cesárea, eu fazia parto normal, eu fazia anestesia, né, da cesárea, eu reanimava o neném, tirava a roupa, vestia a roupa de novo, paramentava para costurar a barriga da mulher que tem neném, cuidava, eu fazia ecografia, eu fazia raio-x, eu reduzia a fratura, fazia apendicectomia. A gente era uma cidade de 8 mil habitantes, chamada Sete Quedas. A única coisa que eu não podia fazer era coisas que envolvia anestesia geral, porque a gente não tinha anestesista, né? E tampouco tinha um aparato para casos de emergência, que precisasse entubar, coisas assim, não dava. E a cidade próxima, mais perto, que tinha tudo isso, ficava a quase 400 quilômetros de lá. Então, a gente tinha que resolver lá mesmo. Então, nossa, era. Até hoje eu trago para minha experiência clínica, e isso traz um diferencial no meu atendimento, porque eu vejo o paciente como um todo, né? Eu lembro uma das primeiras pacientes que eu peguei na minha residência, que ela bebia esmalte. Ela pegava um esmalte, guti no esmalte. Ela, ninguém entendia, meu Deus, essa mulher é psicótica. Mas assim, vamos fazer um hemograma nela? Estava com uma hemoglobina de 7. Mas ela tá nem, gente, ela está com falta de ferro. Por isso que ela está fazendo essa pica, né, esse transtorno, por conta de uma doença primária, né? E eu fui vendo o quanto era necessário, né? Tive um paciente que teve um surto maníaco aos seus 72 anos, montou um grupo de curitibanos que vão para São Paulo de bike, aos 72 anos. Nem sei se ele sabia andar de bicicleta, tá? Vão para São Paulo. Estava num surto maníaco absurdo, assim. Rapaz, isso, mania nessa idade, tomografei, era um tumor, morreu em menos de um mês, não deu nem para fazer cirurgia, tá? Então, tratar o paciente como um todo era muito importante. E, justamente por eu ser, assim, bem comunicativa, gostar de conversar, ir a fundo, por isso que eu vejo, assim, né, a psiquiatria não tem tédio, não tem. Por exemplo, apendicite. Se anestesia o paciente, ele não fala nada, abre a barriga, tira o apêndice, fecha a barriga, apendicite é sempre uma apendicite. É tudo igual, tá? Psiquiatria não. Cada depressão é uma depressão por um motivo. Cada uma tem seus traumas, cada uma traz sintomas diferentes. Cada ansiedade traz uma história diferente. Então, não tem tédio, tá? E a gente entender que
ali o físico importa, né? Importa a medicação, importa o sono, o exercício físico. Hoje a gente sabe da importância da obesidade, um diagnóstico certeiro é necessário, né? A terapia importa, o psiquiatra com suas medicações importam, a família, o psicossocial, o espiritual. A gente vê pessoas que têm um espiritual mais aguçado, que vivem muito bem, muito melhor, com melhor qualidade de vida, com, inclusive, a psiquiatria, quem não tem saúde mental, tem, em média, 7 anos a menos de vida do que ela teria se ela não tivesse transtorno mental. Ah, mas por quê? Porque ela vai se matar? Não, porque a pessoa não se cuida, não dorme bem, vive doente. Você acha que um diabético ou um hipertenso com depressão vai se importar em comer carne magra, em reduzir açúcar, em fazer atividade física, em todos aqueles cuidados que são necessários para esse tipo de doença? Sabe? Vai comer o que tiver, polenta todo dia, não se importa, e isso vai impactar na vida dele, diminuindo anos de vida, tá? Ou seja, doença psiquiátrica é um fator a mais de mortalidade. E é essa psiquiatria que eu acredito, que eu vivo, e eu não sou hipócrita, eu vivo de verdade, e minhas consultas duram cerca de 1 hora e meia, tá? Eu tenho na minha equipe, tá? A gente faz reunião junto, eu tenho congresso, eu trago tudo do congresso, se é alguma coisa multidisciplinar, a gente, todo mundo faz todo mundo junto. Então, dentro da minha equipe, eu tenho psicólogas, eu tenho 3 psicólogas de diversas áreas, porque dependendo da doença, você precisa uma cognitivo comportamental, outra, uma existencialista, outra, uma psicanálise. Então, eu tenho as nossas psicólogas, eu tenho uma nutricionista, eu tenho um educador físico, eu tenho um fisioterapeuta, tá? A parte clínica, né, eu faço, né, mas quando precisa de ajuda, eu peço ajuda. Tem a nutricionista, um paciente que acabou de me mandar um áudio, né, que a vitamina D, ele foi no nutricionista e a vitamina D dele estava em 23. Opa, é para já, tá aqui tua receita. Você vai ter que começar a tomar vitamina D, porque senão não vai melhorar esse teu estado de ansiedade e iniciando um quadro de depressão. Então, o que ninguém vê, né? Qual que é a medicina real? Que os casos estão cada vez, tá, mais complexos, tá? A depressão vem acompanhada de ansiedade, a obesidade, a dor crônica, tudo é difícil ter um caso isolado de livro, assim, a vida da gente, a velocidade da vida, tela, excesso de notícia, tudo isso faz a gente ficar muito ansioso. Parece que ser ansioso virou um estado basal. Hoje eu atendi um moço que trabalha 13 horas por dia, né? Ele tem uma loja de carro. E ele acha, ué, o que que tem? É normal. Ele chega em casa, fica 2 horas ali, o filho pequeno, mal fica com o filho, sai 5 da manhã para ir para a loja, porque ele tem um sono péssimo, ele acorda e não consegue ficar na cama ou dormir de novo, e já vai trabalhar. A outra trabalha numa região próxima a São Paulo, mas trabalha em São Paulo. São 3 horas de transporte público para ir, 3 para voltar, 8 horas de trabalho e mais uma de almoço. A menina chega acabada, sabe? O casamento dela tá indo para escucúria, porque ela não tem tempo nem de conversar com o marido. Chega fim de semana, ela só quer dormir, tá destruída.
né? Então, a pressão é real. A gente, como qualquer especialidade, precisa saber mais sobre psiquiatria, porque permeia todas as especialidades. Ah, cirurgião plástico. Pega alguém com dismorfismo corporal e não faz uma avaliação psiquiátrica. Começa a fazer uma cirurgia atrás da outra, vira aquele monstro, né? E acaba afetando a saúde mental. Tá? A gente lida com famílias. Além a doença apendicite vai lidar com o paciente. Uma tentativa de suicídio vai lidar com toda a família. Um abuso sexual vai lidar com toda a família. Tá? Então, além de tudo isso, a gente tem dilemas éticos, né? Que são muitas vezes difíceis de lidar. Poxa, tá com ideação suicida, mas pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Como é que eu não vou contar? Vou deixar acontecer? Não, né? Hoje, com o advento da inteligência artificial, a gente tem dilemas éticos importantes também, porque o paciente é o Dr. não é mais Dr. Google, é Dr. ChatGPT. Então, do paciente chegar na minha cara e falar, eu quero tomar tal remédio. Eu tenho, calma, não te consultei ainda. Não, mas eu já vi no ChatGPT, pesquisei, já vi em outra IA, pesquisei, e é isso, sabe? Só que precisa do médico para conseguir a receita, né? Então, são várias coisas que fazem parte do tratamento e de um tratamento tão amplo assim. Além dos nossos momentos de frustração, tá? Porque tem pacientes que não melhoram, tem pacientes que cometem suicídio, tem pacientes que você não viu a depressão e você estava achando que era alguma coisa e na verdade era outra, tá? Eu estou com uma paciente que foi abusada dos 4 aos 14 anos, hoje ela tem 26, e isso pelo padrasto, isso trouxe uma depressão absurda, a vida dela inteira depressiva, ansiosa, com compulsão alimentar, né? Problemas de relacionamento, vaginismo, e olha só a complexidade de tudo isso. E disse, olha, você vai ter que contar para tua mãe um dia, porque ele continua morando lá, junto com todo mundo. E ela tem que encarar ele todo dia. Pensa, né? A dificuldade. E você não pode se meter nisso, eu não posso falar para a mãe dela, né? Então, é, vem nossas frustrações, porque nós também somos humanos, né? E como quem escolhe psiquiatria porque gosta do ser humano, a gente também tem as nossas dificuldades e temos que estar fortalecidos. Eu faço psicoterapia semanal, sabe? Desde o meu terapeuta, desde ajudando, me ajuda a resolver muitos problemas. Também fala, olha, eu tive uma semana super difícil, aconteceu isso, perdi um paciente, o meu movimento está super baixo. Então, a gente é humano também. Mas tem a parte boa, né? Que é de uma profunda satisfação pessoal, emocional, sabe? É uma coisa assim, quando, porra, a última vez, estou na terceira consulta de um paciente que veio por crise de pânico e ansiedade. Passei a medicação para ele, passei a venlafaxina, mas ele estava obeso. E 2 semanas usando a tirzepatida, ele disse assim, não preciso mais ir na psicóloga. Nem quero, já tô bom. Meu Deus, eu emagreci, já tinha emagrecido 5 quilos em 2 semanas.
eu tô bem com o meu corpo, a ansiedade passou. Assim, calma, o remédio está só começando a fazer efeito com 15 dias. Você está desinflamando porque você está emagrecendo, né? Mas as recompensas são muito maiores do que as dificuldades. E daí a gente vê os números que não mentem, né, gente? Tá? A gente tem 6,69 psiquiatras por 100 mil habitantes no Brasil. É a terceira menor taxa entre os países da OCDE. A OCDE é um órgão, tá, que acompanha alguns países, principalmente de primeiro mundo, dando o número, né, de profissionais por especialidade, fazendo um recorte de cada especialidade e vendo onde está faltando, onde está sobrando. Por exemplo, na região sul e sudeste, a gente tem cerca de 30 e poucos psiquiatras por 100 mil habitantes, enquanto no norte não chega a 4. Tá? Então, é muito dispare, tá? A gente tem uma população que quase 20% sofre de ansiedade diagnosticada. Né? 8,3% da população adulta sofre de depressão diagnosticada, fora aqueles que vão levando a vida. Nós somos o país que mais tem ansiedade no mundo. E saiu uma reportagem, acho que foi da Folha de São Paulo, semana passada, que os transtornos psiquiátricos são os que mais afastam pessoas. Passamos para o primeiro lugar das pessoas que mais são afastadas do trabalho por conta de algum tipo de doença. Ou seja, milhões de brasileiros sofrendo, tá? É um problema de saúde pública, tá? É um problema seríssimo que quem resolve, desculpa, é o psiquiatra. Tá? Para vocês terem uma ideia, 90% dos pacientes que tentaram suicídio procuraram um profissional de saúde pelo menos um mês antes da tentativa. Ou seja, alguém viu, olhou, mas não viu de verdade. Né? E o que faz a diferença, né? É, e aqui eu vou dar novamente um exemplo meu, que eu atendi um paciente, ele chegou comigo com 21 anos, tá? E com um diagnóstico de esquizofrenia, onde o médico clínico vinha apenas repetindo, né, como tem pouco psiquiatra, na época tinha menos ainda, né, vinha só repetindo a receita do odólogo, tá? O paciente com aquela acatesia, com sintomas extrapiramidais, babando, bem aquele estereótipo de paciente de saúde mental dopado, né? Aí, peraí, 6 anos tomando remédio, mas por quê? Ah, porque o médico disse que ele tinha esquizofrenia, que era incurável e que tem que tomar o remédio. Certo? Como tudo isso começou? O doutor, ele foi, com 15 anos, tinha um acampamento de adolescente lá, tal, aí usaram um baseado, algumas coisas lá, né? E o menino entrou em surto psicótico por conta do uso da droga, tá? E ele chegou no outro dia em casa completamente em surto psicótico, vendo coisa, com delírio, alucinação e tudo mais. E a mãe levou num clínico geral, e o clínico geral falou assim: bem, adolescente, 15 anos, né, tem surto psicótico, agressividade, delírio, alucinação, ele é um esquizofrênico. Ele não tem cura e a senhora vai ter que dar esse remédio aqui o resto da vida para ele.
E ele chegou comigo para mim, tá? 6 anos depois, eu descobri que o problema foi o uso da substância química, retirei o aldol dele e ele voltou a ser uma pessoa completamente normal. Completamente normal, não, porque ele perdeu 6 anos maravilhosos da vida dele, que eram dos 15 aos 21 anos. Olha quanta coisa ele podia ter descoberto, tido namorada, entrado para uma faculdade. Olha quantas coisas boas que ele não viveu porque ele foi diagnosticado e tratado de uma forma errática. Perdeu 6 anos de vida. Que após, né? Justamente por isso, porque a faculdade não faz, não dá o tanto de carga horária necessário, tanto prática quanto teórica, tá? Que é necessário para uma especialização de tanta importância, tá? E isso custa sofrimentos desnecessários para as pessoas. Por exemplo, esse menino que perdeu 6 anos de vida, tá? E a nossa pós-graduação, principalmente a da Hidramed, que foi construída por mim, tá? Vem preencher essa lacuna de preparar melhor os médicos, tá? Para atender pacientes que vêm vindo cada vez com uma complexidade maior, tá? Com anos de doença não tratada, graças a Deus, né, o estigma, o tabu, é loucura, vem diminuindo, mas ainda não passou totalmente, tá? Então as pessoas vão primeiro na benzedeira, no padre, no pastor, na vizinha, na tia, pega uma cartelinha de um remédio de uma amiga que ajudou, e assim vai indo, né? E quando chega no psiquiatra, fala, quando chega comigo tá fácil o negócio, já testou de tudo, né? E daí fica mais fácil de tratar, tá? Mas quanto tempo perdeu, tá? É um bicho que fica solto. E quanto mais cronifica uma doença, mais difícil ela vai ficar de tratar. Tá? Então, a psiquiatria é um transformador de vidas, sabe? É um transformador. A saúde mental é uma frase que eu acho que eu vou ter que até, como é que fala? Patentear ela, que fala que quem não tem saúde mental não tem saúde. Como é que você vai viver bem com essa moça que é 3 horas para ir, 8 no trabalho, uma de almoço, 3 para voltar, e 3 filhos, uma de 5, uma de 3 e um bebê de 11 meses que ela ainda amamenta, e ela acorda de madrugada, 5h30 ela está pegando o ônibus, e a criança, graças a Deus, o pai trabalha à noite, os dois se revezam, mas mal falam entre si, né? Como é que vai ter saúde? Como é que essa família vai funcionar? Como é que essas crianças vão crescer? Né? Ela fala que fim de semana é só choro e birra, claro. As crianças estão com a mãe lá, elas querem chamar atenção, que corta, mãe. Então, é uma especialidade que faz uma diferença real na vida das pessoas. Tá? A psiquiatria não te ensina conteúdo, ela te transforma como pessoa, como médico, sabe? Eu acho que além de médico, como pessoa, a gente começa a ver o outro, as situações de vida do outro, de uma forma diferente, né? A pós-graduação da Hidramed oferece uma segurança clínica, tá? A gente tem um aparato, né? Eu vou mostrar para vocês aí, mas de saber lidar com as doenças do cotidiano, as doenças crônicas, mas a gente mostra para vocês também, inclusive com uma parte prática bem
contundente, né, em como ter uma segurança que um clínico geral não tem ou vai fazer uma bobagem, tá? Ter essa visão integral. Quem vê minhas aulas sempre vão escutar eu falando isso. Vocês são médicos em primeiro lugar. Até hoje tem gente que confunde o que é psiquiatra com psicólogo. Ah, é só quem dá remédio? Não, é bem mais do que isso, né? Não desmerecendo os psicólogos, porque eles são muito fundamentais, mas é muito diferente, tá? Ah, comunidade de apoio. A gente mostra que o paciente não está sozinho, que você está. Eu dou meu celular para os pacientes, eu dou mesmo, tá? Eles falam comigo fim de semana. Eu cobro bem por isso. Mas eles têm um aparato para que isso aconteça. Tem um apoio contínuo. Sabe que daqui 30 dias, quando voltar, não vai ser um residente diferente, você vai ter que contar a história tudo de novo, e daí ele vai ter um raciocínio clínico completamente diferente, vai mudar tudo a medicação, e quem sofre? O paciente. E é uma carreira de propósito, não é um emprego. A gente vê a necessidade, vocês viram ali nos números, a necessidade da formação de psiquiatras. E com propósito, tá? Não é só uma carreira, né? É mudar a vida das pessoas, sabe? É uma forma de ver a medicina como ela deve ser vivida de fato, tá? E o que significa, né? O que nós temos de diferencial, tá? Uma comunidade de propósito. Você não é só mais um número. Meus alunos têm meu telefone, os tutores, eles primeiro são atendidos pelos tutores, né? É, eu respondo, eu tenho até hoje algumas dúvidas aí para responder. Eu vou lá e respondo, tá? E você faz parte de uma comunidade. A gente tem encontros mensais, a gente tem Medclass mensal, a gente tem as mentorias mensais. Então, você é tratado como uma comunidade de propósito, tá? Teu tutor conhece você pelo teu nome, sabe toda a tua história, tá? E a gente se apoia mutuamente, né, entre equipe Ebramed e entre nossos alunos e os nossos parceiros. As mentorias contínuas, né, que é o que a gente está fazendo aqui, mas que existe nas aulas online também e tudo mais, tá? Histórias de sucesso, tá? É incrível o quanto nossos alunos, no decorrer do processo, que não é para desestimular, tá? Eu acho muito importante, eu acho super válido ter o título, ter o RQE, mas vocês saem tão bem preparados, tá? Que vocês já saem empregados. Aqui a gente tem 2 médicos que trabalham no hospital da Única, que é um estágio presencial que a gente tem aqui, que o diretor clínico falou assim, pô, esses caras são muito bons. E sem RQE, eles já saíram empregados da pós-graduação. E esse apoio mútuo, né, que te sustenta, tá? Ninguém cresce sozinho. Eu dou apoio, a Vanessa dá o apoio, os nossos tutores dão apoio, a secretaria acadêmica, cada um, a gente tem uma equipe grande de apoio para vocês, tá? Um aluno dá dica para o outro e tudo mais, sabe? Então, a gente faz uma formação integral, tá? E eu faço questão de colocar aquela última frasezinha ali, com uma excelência com alma. Porque quando eu digo que a gente transforma a vida, é porque a gente transforma de verdade. A gente transforma a família, a gente tira traumas, a gente pode, inclusive, ajudar a reformular
famílias, casamentos, ou então tirar a pessoa de uma situação de abuso, de estresse, tá? A gente tem uma equipe de mentores autênticos. Nossos professores não são só médicos, são pessoas que eu escolhi dedo a dedo, tá? Vocês vão ver que é tudo amigo meu, tá? Que fazem os módulos, eu conheço um a um e sei e avaliei depois tudo que eles fazem, tá? E é um acompanhamento personalizado. Até por ser online, cada pessoa tem seu ritmo, né? Alguns vão mais rápido, alguns vão mais lento, depende do seu ritmo, tá? E isso se torna personalizado. Então, ó, hoje nós vamos ter um tira dúvidas sobre depressão. Putz, mas eu ainda nem cheguei no módulo de depressão. Então, quando você chegar, você vai entrar em contato com o nosso time de mentoria, de tutores, e vai tirar a sua dúvida, né, de depressão. Então, você vai sair um profissional especialista, com propósito, sendo um médico de almas, tá? Com segurança clínica. Gente, a gente tem 1.710 horas, tá? Tem pós-graduação de 340 horas. Vamos combinar. Não dá para ser igual. Não dá. Só de fase prática a gente tem 470 horas. É mais do que uma pós-graduação inteira de outros cursos, tá? Ah, mas eu quero o mais fácil, eu só quero papel. Desculpa, aqui não é seu lugar. Se você só quer o papel, vai nas de 340 horas, porque eu não assino diploma de graça. Eu e o Leonardo temos essa máxima, tá? Você vai fazer todo o processo, tá? Vai estar. Estamos acabando, Patita, mas se o neném fez um, um, uma emergência lá, é claro que ele é prioridade na tua vida, né? É sobre entender sobre isso também, sabe, gente? As prioridades na vida da gente, tá? Então, a gente sai, transforma vocês com profissionais, com segurança clínica, com rede de apoio, com uma pós que te sustenta, que te apoia. A gente faz uma diferença real e tangível, tá? Na vida de vocês. E agora, né? Eu vou só finalizar explicando um pouquinho sobre cada fase, né? Que a gente tem a fase um, a fase 2 e a fase 3. A fase um é uma fase que muitos desmerecem, mas quando vocês vão cair na rede, na teia, no mundo real, tá? Ela faz toda a diferença. É uma parte mais de gestão, de finanças, de marketing. Gente, quem não tem Instagram hoje não tem paciente, desculpa. Eu tenho que postar todo dia. Os meus pacientes não. Acabou. Ainda tem, é claro, né? Mas os pacientes procuram a gente por Google e por Instagram. Vai ver se tem empatia, se não tem. Então, é necessário essa primeira fase, tá? De como sobreviver num ninho de cobras. A segunda fase, eu acho uma fase muito diferencial da Ibramed. Por quê? Porque é tudo aquilo que faltou lá no quarto ano de medicina de vocês e que não tem nos programas de residência médica e de especialização. Tá? Residência, o que é? Você passa na prova e você vira um burro de carga. Tá? É trabalho, 60 horas semanais, é, é, trabalho. Daí o professor dá uma aulinha por semana de 1 hora, porque é obrigatório pelo MEC, e um está fazendo que ensina e o outro está fazendo que acredita.
tá? A especialização é a mesma coisa, só que em vez de você ganhar a bolsa do MEC, você paga uma mensalidade e sua especialização vai ser ali junto com os residentes, fazendo os mesmos serviços, outro burro de carga que, além de tudo, está pagando para isso, tá? E que também não sai com RQE. Só quem sai com RQE é o residente, tá? E aqui na nossa pós, vocês vão ver que a fase 2 ela é imensa. Tem 15 módulos. Ah, mas da onde você tirou 15 módulos? Eu peguei justamente os 15 módulos que são exigidos para a prova de título, tá? E transformei cada um em um módulo único, onde vocês vão ter um e-book, vocês vão ter aulas gravadas, cada módulo tem cerca de 12, 15 aulas, ver 15 vezes 15, quantas aulas vocês não vão ter, né? Trilhas de aprendizado, material complementar, avaliação, tirar dúvidas, o momento de fale com o coordenador, que tem lá, para quem é nosso aluno, tem um canal direto de acompanhamento comigo a maioria manda no meu celular mesmo, através do tutor. Então, e na fase 3, que é uma fase prática, que envolve discussão de casos clínicos, medclass, telemedicina, envolve estágios, quem tem a possibilidade de fazer estágios presenciais, envolvem, né, o MDDuing, que é uma modalidade maravilhosa de como se você estivesse fazendo um atendimento real. Você tem que fazer diagnóstico, prescrever, dar conduta, mas para um paciente simulado, tá? Um ator treinado, tá? Para te cutucar e para sair o melhor de você, tá? A gente tem o paciente 360, que são gravações já prontas, aonde você vai tomando, é tipo um quiz, você vai tomando, o que você faria nesse caso? Tal, daí vai para a resposta tal, o que você faria? Eu faria B, daí o vídeo é outro. Então, a gente tem uma série de formatos para vocês fazerem a fase 3 de vocês, tá? Então, antes das perguntas, né, eu tô aqui puxando vocês mesmo, tá? Eu quero, né, que vocês sejam nossos alunos. Eu quero entregar essa chama de fogo, de ardência pela medicina, pela especialização, pela transformação de vida que acontece na vida dos outros e também na de vocês. É a especialização que tem muito campo de trabalho. Por quê? Porque virou a doença número 1. E agora ainda, a gente sendo os detentores do tratamento de obesidade, que é outro problema de saúde pública, a gente está na maré azul. Não vai faltar emprego e bons empregos para quem for competente. Porque quem sair da Ebramed não vai sair por papel, vai sair porque mereceu, tá?